Olá, bem-vindos ao curso Teacher Training Essentials. Esse é o grupo 5, o segundo que acontece online. E a gente, na programação dos módulos, a gente trabalha com o conteúdo do TKT, só que numa sequência um pouquinho diferente. O material, o livro, né, de curso, o livro oficial do exame, ele está disponível para compra na internet, em vários sites diferentes. Ele não é obrigatório a aquisição, mas é aconselhável, né? É um material oficial, né, da editora Cambridge, e é voltado para a preparação do exame. Além disso, as atividades são muito pertinentes, são bem reflexivas para você realmente fazer essa ponte, né? Fazer a conexão entre a teoria e a sua prática do dia a dia. E algumas atividades vão estar aqui na minha apresentação, mas outras você vai encontrar só no livro. Então, eu aconselho que você tenha o material para você se aprofundar mesmo, né? Consolidar aí o seu conhecimento e, além disso, ir em busca de uma certificação internacional, tá bom? Nesse primeiro módulo, então, onde a gente fala de Language Learning, a nossa primeira session é sobre Motivation. A gente vai começar refletindo, então, sobre a nossa experiência as learners, como aprendiz, né? Você pode aí remeter a uma experiência de aprendizagem que seja de língua, sim, mas qualquer outra que te venha à mente, tá? A princípio, a gente vai falar da sua experiência como aprendiz de inglês, tá bom? Ah, Aí a gente vai pensar, então, como que foi essa experiência, né? Como que essa experiência nos fez sentir? Então, was it like a walk in the park? Era só um passeio no parque, uma coisa bem leve, bem tranquila. Você não teve grandes dificuldades, era amparado pelo professor, sempre esteve inserido em grupos que somavam para o seu conhecimento, né? Que havia uma troca bacana. Was it like being in a dark room? Ou era uma coisa pesada, como estar sozinho num quarto escuro, né? Onde você enfrentou muitos desafios, né? Foi uma experiência dificultosa ali, né? Que você teve que se esforçar muito, que pediu muito de você. Was it like riding a bike? Foi difícil no começo, como andar de bicicleta, mas depois rolou, deu certo, foi legal, você teve sucesso, né? Assim, tirava boas notas, conseguia produzir, via o seu progresso. Was it like climbing a mountain? Very challenging. Exigia muito esforço, né? Muita dedicação, muito estudo, porque às vezes não é aquilo que a gente tem mais talento, então a gente precisa se empenhar mais. So, what was it like? Pode dar uma pausa aqui no vídeo, pensar um pouquinho, fazer algumas anotações, né? O que vale a gente pensar aqui é que pode ter sido qualquer uma dessas experiências, né? Da mais leve, da mais prazerosa, até aquela que exigiu mais da gente, né? Pode ter sido aquela que demandou mais esforço, mais sacrifício, né? Mais dedicação, ou que não foi tão prazeroso assim, né? Às vezes, o grupo que você estava inserido, algum professor que você tenha tido, mas o que realmente importa é que o aprendizado seja prazeroso. It's all about having fun. Que seja divertido, que seja leve, que seja gostoso. E aí, isso vai ter uma conotação diferente para cada um que ouve isso, né? Que está vivendo isso. Porque para mim, ser prazeroso pode ser ter amigos no curso.
Para outra pessoa, pode ser ter um professor carinhoso, né? Atencioso, cuidadoso. Para outro, pode ser que o curso precise ter atividades bem divertidas, que tenham movimento, ou ainda para outro, o extremo oposto, que eu possa trabalhar mais individualmente, mais quietinho, mais no meu lugar. Então, por isso que é importante a gente fazer oportunidades, né, usar atividades que possam promover essa integração, né, do grupo e esse conhecimento aí, né, mútuo, né, que os alunos possam conhecer a gente e a gente possa conhecê-los, saber das preferências. E isso não porque a gente vai conseguir fazer todas as vontades ou fazer sempre do jeitinho que eles querem. Às vezes a gente dá um remedinho amargo, né? Às vezes não gosta muito de escrever e a gente precisa praticar writing, às vezes não gosta muito de trabalhar em dupla ou em grupo, mas tem hora que faz parte ali do processo de aprendizagem, né? Essa troca é muito rica, ela é muito importante. Mas sim, porque você sabendo dessas preferências ou dessas não preferências, né, do aluno, você vai ter como argumentar. Naquela hora que você for fazer, né, aquele tipo de atividade ou usar aquele procedimento de sala de aula, a gente vai falar: olha, eu sei que você não curte muito fazer desse jeito, mas é importante porque. E aí você traz o aluno para junto de você, né? A gente ganha aí um aliado naquele momento. Olha, nessa hora a gente vai ceder um pouquinho, mas da próxima parte, na próxima atividade, vai ser assim, né? Então, meio que ter aí uma moeda de troca, né? De ter o momento que não agrada muito, mas de ter aquele momento que você sabe que é o que eles gostam, é a preferência, ou que dá para dar uma flexibilizada aí, uma adaptada para agradar o aluno, né? Ok, pretty good. Quando a gente fala de learning a language, como que você vê isso? Esse processo de aprendizagem, ele é como qualquer outro ou não? Ele é diferente? Eu aprendo matemática como eu aprendo inglês? Eu aprendo ciências como eu aprendo inglês? Sim ou não e por quê? Pode dar uma pausa no vídeo, faz anotação, reflete, pensa um pouquinho sobre isso. Vale até pesquisar no Mister Google, não tem problema. É para a gente levantar possibilidades mesmo, tá bom? Bom, de acordo com a teoria da aprendizagem, né, com o processo de aprendizagem de uma língua, a, a teoria diz que não, que é uma experiência completamente diferente. E aqui eu trago um textinho para vocês lerem, pode dar um pause para ler, com calma, e vou contar para vocês de um texto que a tutora do curso de Clio que eu fiz pela São Paulo Open Center, ela trouxe para a gente um texto que chama A Língua Estrangeira, entre o desejo de um outro lugar e o risco do exílio. Eu estou com outra tela aqui, por isso que eu estou olhando aqui para o lado. Deixa eu só localizar a página. Bom, então, esse tema, ele remete a essa ideia de que a gente pode querer muito, né, falar uma outra língua, adquirir esse outro idioma e alçar novos voos, né, porque ela vai permitir que a gente busque novos horizontes e conquiste coisas novas, mas que também a gente falar essa outra língua, a gente deixa um pouco de pertencer ao eu que a gente era quando falava uma língua só e passa a pertencer a um outro eu, né? Ah, e deixa eu achar aqui o trechinho. São universos diferentes, né? Você falar línguas diferentes é pertencer a esses universos diferentes. Não só por conta de sons, de termos específicos, de palavras,
né, que cada língua tem, mas que quando você fala uma outra língua, automaticamente o seu tom de voz muda, a sua postura muda, você pensa diferente, né? A gente amplia o nosso olhar, a gente amplia possibilidades. Ahn, É um outro eu, é uma outra persona que ganha lugar, né? Às vezes vocês já devem ter ouvido de algum aluno falar para vocês: Nossa, quando você fala inglês nem parece você. Nossa, quando você fala inglês, a sua voz muda muito. E é um fato, né? É um fato, porque você incorpora ali uma série de conceitos que vêm junto com a língua, né? Deixa eu só achar aqui um outro trechinho. E aí é onde esse texto traz a questão afetiva, né, emocional dessa experiência, que para uns pode ser muito intrigante, muito excitante, de falar, nossa, que bacana isso, eu quero muito isso para mim, enquanto outros podem falar, opa, será que eu estou pisando num solo seguro? Será que isso é legal? Será que eu devo, né, continuar nesse caminho? Será que é muito arriscado? Então, cada aprendiz vai ter um impacto diferente aí dessa experiência, né? De ser um outro eu, né? De se aventurar por uma outra língua e tornar-se outro, né? Porque vai modificar quem a gente é, né? Ok. Então, eu trouxe essa quote aqui para a gente pensar um pouquinho, porque a gente tem o conhecimento da pesquisa de aprendizagem que conta para a gente que a fonte da motivação pode ser intrínseca e vir de dentro da gente, ser um desejo pessoal, uma meta, um objetivo pessoal, ou extrínseca e vir de fora, do ambiente, do grupo, da matéria, do professor, do como, do quando, às vezes em termos até de horário, da hora que a aula acontece, e uma série de outros fatores que podem influenciar esse querer e esse prazer em aprender, né? Agora a gente vai começar a refletir um pouquinho o quanto cada uma dessas fontes de motivação, né, a intrínseca que vem de mim e a extrínseca que vem de fora, o quanto elas se completam, o quanto elas são importantes e o quanto a gente afeta uma ou a outra como professor, né, no nosso papel. Então, a motivation, ela faz parte do módulo 1, da parte 2 e está na Unit 9 do TKT Coursebook, ok? Então, aí agora eu puxo várias definições do termo motivation, tá? Pela diferentes óticas de diferentes autores, escritores, dicionários, tá bom? E a gente vai discutindo. You can read my slide. Então, olha que bacana. A motivação vem do verbo movimento, mover-se. E é inerente, né? Quando a gente está motivado, a gente faz, a gente se move em direção àquele objetivo, aquilo que intriga, ou aquilo que a gente quer conquistar, ou que a gente quer buscar, né? Então é isso que a gente quer do nosso aluno, né? Por aqui, então, a gente já pode começar a pensar que tanto os fatores internos quanto os externos
podem fazer com que esse aprendiz seja bem-sucedido e alcance esses objetivos de aprendizagem, né? Que podem sim, tanto o fator externo quanto o externo, estimular, despertar o interesse, né? E manter ele nessa meta, nessa jornada, nesse caminho, né? Que ele inicialmente se determinou ou não. Às vezes foi acidental, às vezes ele precisa, mas não necessariamente quer, né? Dictionary definitions for you. Very interesting, isn't it? The definitions are complementary, they complement each other, right? There's a match. Então, à medida que a gente vai vendo outros olhares sobre a motivação, a gente vai vendo diferentes perspectivas, né? So many researchers consider motivation as one of the main elements that determines success. E a gente acha que precisa dar o braço a torcer, né? Porque mesmo que seja uma necessidade, a necessidade motiva esse aprendiz a buscar, né? A buscar a língua, a buscar um curso, a buscar a aprendizagem, né? A segunda definition aqui está repetida, a gente viu ela no slide anterior. Mais uma. Aqui é bem legal, porque já começa a conectar com a parte afetiva, né? De como esse aprendiz se sente nesse curso, de como esse aprendiz reage emocionalmente, né? De estar bem, de curtir, ou de ficar inseguro, ou de ter medo de errar, e aí outros elementos começam a participar aqui. E aí, o que acontece? Isso começa a dar poder para o professor, poder de motivar ou desmotivar. A maneira que eu corrijo o aluno, a maneira que eu introduzo um tópico, se eu preparo mais ou menos, se eu faço ele se sentir mais seguro ou mais inseguro. O tipo de exercício que eu trago, se eu começo de um exercício mais controlado, mais seguro, onde ele play it safe, né? Ele brinca em segurança ali, ou se eu já começo de alguma coisa nível hard, né? Onde é mais desafiador e ele tem que se esforçar mais e ele fica mais sofrido. Então, tudo isso determina a motivação e tá na mão do professor, né? Tá no nosso controle. Existem coisas que a gente não consegue controlar? Definitivamente. Claro que sim, né? Tem coisa que foge totalmente do nosso controle. Mas a gente precisa pensar naquilo que a gente consegue. Things that we can make differently to boost learners' motivation. Ok? E aí, pegando todas essas ideias, a gente consegue tirar essa essência aqui, né? Que a motivation involves four aspects. We need a goal, we need an effort, a desire, and a favorable attitude. Por mais que ele não queira, não goste, seja obrigada a aprender. Se na aula
ele participa, ele contribui, ele está com uma postura relaxada, tranquila, aberta para esse aprendizado, rolou, deu certo, né? Já tem 90% de chance desse processo ser bem sucedido e desse aluno alcançar, né, um resultado bacana aí de fluência e de produção da língua, né? Então, esse processo da motivação, ele segue esse caminho, né? Então, sente-se inicialmente uma necessidade ou esse desejo, né, de buscar alguma coisa, ah, aparece um estímulo, né, que vai ser despertado em algum momento, seja na hora que ele encontra você, seja na hora que ele decide ir até a escola ou ir até você para fazer esse curso, ou a hora que ele vê a vaga de trabalho dos sonhos dele, né? Ou a hora que ele vê que fazer o curso vai ajudar muito nas provas da escola e as chances dele conseguir ir bem no vestibular. Então, são inúmeras as razões que pode levar esse aluno a se sentir estimulado, né? A fazer bem e a não desistir, né? E também quando ele vê esse resultado, né? Ou vamos dizer que esse momento é onde esse processo é coroado, né? Então eu desejo, eu preciso, eu tenho o estímulo e aí dá certo. Eu vejo isso acontecer, né? Igual você receber um aluno na sua primeira aula e ele sair e falar assim: gostei muito, quando é a próxima aula, né? Então, isso, poxa vida, é um start maravilhoso. As chances dessa motivação se manter são inúmeras, né? São muito grandes. E aqui para a gente refletir um pouquinho dentro do que a gente já conversou, né? How important is it? How can we contribute to students' motivation? And what's the percentage of teachers' responsibility on establishing a good atmosphere for learning? Aqui são, claro, perguntas provocativas para a gente pensar, para a gente levantar vários pensamentos. Vale fazer uma nuvem de palavras, tá? Faz um mind map bem legal aí, que vai ajudar você a retomar o que já foi discutido e pensar assim, o que que fica para você, né? O que que filtrou de tudo que foi conversado até agora, né? É, vou contar qual que é a minha perspectiva, né, quando eu penso sobre a porcentagem de responsabilidade do professor. No caso da atmosfera de aprendizagem, é 100%, porque está tudo no nosso controle, né? A sala de aula, o jeito que a gente dispõe as carteiras, se tem colorido ou não, se tem pôster ou não, se tem atividade ou não, se os alunos levantam ou ficam só sentados, se você faz um break para eles levantarem, beber uma água, fazer um xixi ou não. Então, tudo isso vai determinar a boa atmosfera, né? E eles percebem, eles conseguem perceber as menores sutilezas que você implantar, que você utilizar de recurso na sua aula, elas são notáveis. Eles percebem por comparação, ou pelo professor anterior, ou pelo como você fazia antes e faz agora. Então, isso fica, né? E isso boost, né? Dá um gás nessa motivação. Fala, olha que legal, né? Eu me lembro uma vez os meus teenagers, eu entrei, comecei a aula, eu escutei alguém assim, o que será que ela vai fazer primeiro agora? Então, o que isso me contou, né? Existe sim a teoria que diz que é legal ter uma rotina, mas existe sim a teoria que diz que é legal ter variedade. Então, esse aluno com essa fala estava me contando que a variedade para ele é super legal, né? Que ele gosta dessa surpresa, dessa coisa diferente.
No entanto, eu sei que tem aqueles alunos que odeiam surpresa, que preferem o previsível, que se sente mais seguro. Então, olha só, né? Como é uma linha tênue aí que separa o sucesso e o fracasso na hora que a gente tenta fazer o melhor, né? O que a gente acha que funciona melhor. Mais algumas provocações, você pode dar uma pausa aqui, anotar, escrever, fazer mind mapping. É fato, né, gente? Se o professor é inspirador, não tem como não amar, né? Eu desejo muito ser o professor inspirador, né? A professora inspiradora. A gente faz o nosso melhor, né? Não quer dizer que a gente atinja todos, é impossível, né? É inevitável que a gente não consiga atender a todos os perfis, a todas as expectativas, é natural, né? Ahn, mas a gente sabe que essa motivação também não é estática. Ela pode estar num nível muito alto no início do curso e ela pode cair drasticamente por causa de um problema familiar, por conta de alguma frustração, afetiva, por conta de uma série de fatores que estão totalmente fora do nosso controle, né? Então, o que que a gente pode fazer? Cuidar do nosso ambiente de aprendizagem, né? Cuidar de receber bem, de fazer o aluno se sentir confortável, acolhido. E me marcou muito, logo no início da carreira, quando eu comecei a ler muita coisa, que eu vi que me faltava muita teoria e que eu precisava buscar isso, né, para eu estar segura na sala de aula, para eu dar uma boa aula, I came across, eu encontrei esse texto que chamava Nesting Students in the Classroom. Na hora me veio a imagem do ninho de passarinho, né? Porque nesting é de dar esse aconchego, né? Vem de ninho a palavra, né? A raiz é ninho. Então, pensa só que legal isso, né? Que bacana você poder acolher de forma que ele se sinta no ninho, né? Esse vídeo está na plataforma, eu vou deixar ele lá disponível para vocês, vocês assistem com calma. Ah, ele é sobre o Dorney, o Zoltan Dorney, que é um dos autores que mais pesquisou sobre a motivação, o impacto da motivação na aquisição do inglês como língua adicional, tá? E o que que ele deixa de legado para a gente? Deixa eu só ver se não pulamos nada. Não. Ele deixa os 10 mandamentos da motivação. Aqui eu sugiro um pause para você ler tranquilamente, pensar o que eu faço dessa lista, o que eu não faço, o que eu devo mudar e o que eu devo manter, né? O que funciona super bem, o que funciona bem de vez em quando, né? E claro, não é estático, assim como a motivação dos alunos, né? Às vezes a gente planeja de um jeito e sai de outro completamente diferente. Tanto, né, pensando que sai mais eficaz, que fica melhor do que a gente previu inicialmente, quanto não dá muito certo às vezes, né? Seja pelo comportamento dos alunos, que às vezes estão muito agitados ou muito sem energia, ou seja, pelo dia que a gente não está bem, né? A gente, professor, não está legal, e por uma série de outros fatores. O tema às vezes não rola, não dá aquela liga que a gente inicialmente previu, então, uma série de outras coisas. Então, aqui é sempre reflexão que a gente busca, né, para ampliar possibilidades, não para julgar, não para avaliar o trabalho que a gente está fazendo até agora. A gente quer sempre
melhorar, we're seeking improvement, né? And development, professional development, ok? Então, desses fatores que afetam, o que que a gente pode cuidar, né? O que que a gente pode modificar ou deixar mais explícito? Às vezes é só deixar mais explícito, né? Dizer para eles, olha, isso parece meio, né, desgastante ou um exercício muito extenso, mas sabe por que que ele é assim? Porque ele serve para isso. Sabe por que que a gente fez ela dessa forma? Para a gente poder trabalhar isso, isso, isso e isso, né? Então, isso gera motivação, né? Dá um conforto para o coração, né? Apesar de todo aquele esforço, daquela dificuldade ali, era importante por isso. Pelo menos eu sei, né? Pelo menos você compartilhou isso com eles e ele vai ficar com esse sentimento assim: ah, eu sei porque era um remédio amargo, mas era importante, era necessário, né? Fazer com que eles se sintam bem-sucedidos, mostrar para eles onde que eles estão acertando, por que que está sendo legal, né? Pontuar com os alunos ah, o momento em que aquele esforço dá resultado, né? Encorajar, mostrar que foi super legal o insight, a contribuição, abrir esse espaço para troca, né? É, e despertar esse interesse pela aprendizagem, né? Mostrar como que ela contribui, por que que isso é legal, por que que enfrentar esse desafio vale a pena, né? E aí, para cada um, aqui a gente traz algumas strategies para trabalhar cada um desses aspectos. Dá uma pausinha aqui no vídeo, lê com tranquilidade. Sobre o interesse, às vezes a gente vai precisar adaptar o tema, o assunto da lesson, né? A gente vai precisar abortar, trocar completamente, não tem problema, né? Deixa só lá uma anotação, se forem alunos pequenos, né? Crianças, adolescentes, deixa uma anotação, aula substituída por projeto, blá blá blá, que às vezes a família questiona, né? O fato do livro estar incompleto, de não ter feito alguma coisa encorajar e compartilhar isso com a família. Nossa, ela está indo super bem, hoje participou super da aula, fez tal projeto muito legal. Então, envolver a família nesse ambiente de encorajamento aí, né, de valorização do sucesso do aluno. É, promover oportunidades de socialização para eles se conhecerem, para eles interagirem, para eles poderem conversar, às vezes até um minuto de bate-papo ali em português, para criar esse vínculo, para criar esse espírito de grupo que é tão importante, né? Sentir pertencimento, né? Àquele ambiente, àquele grupo, aquela jornada, né? E sempre mostrar por que que isso que a gente está fazendo é importante, né? Qual que é o objetivo, qual é o propósito, né? E aqui tem alguns acréscimos do que estava lá, mas aqui em forma de gráfico, para a gente ter, assim, pontuar, né, cada um dos aspectos que foram apresentados anteriormente. Sources of motivation according to theory. Agora, um embasamento teórico, né, com fonte, tudo bonitinho, para a gente, né, consolidar e amparar tudo que foi pontuado, todos os aspectos que foram trazidos aí envolvendo essas fontes de motivação. Pode pausar para ler e aqui a gente vai avançando. Aqui também, pausa para ler, aqui é bem legal esse texto, eu achei ele fantástico.
Então, assim, cuidar bastante da maneira que a gente aborda, o tipo de palavra que a gente usa, né? O tipo de correção que a gente faz. Às vezes, correção nenhuma é a melhor correção, porque eles percebem, eles mesmos conseguem se corrigir, né? A self-correction, o self-assessment, ele funciona super bem, porque o aluno tende a ser mais crítico do que realmente é necessário com relação ao trabalho dele, né? E aqui, nesse gráfico aqui, a gente visualiza todos os aspectos relacionados ao professor, aqui é sobre a perspectiva do professor, né? E pensar no quanto esforço e no quanto essa motivação do aluno demanda do professor, né? E o que está dentro, né? O que faz parte aí do nosso papel de fazer e aonde que esbarra lá no burnout ou no estresse, né? No esforço extremo para conseguir alcançar essa motivação, né? Então a gente também pensar que a gente precisa buscar um equilíbrio nesse sentido, né? De cuidar da gente também, de não ficar naquele autoflagelamento, naquela autocrítica muito forte, ser bem pontual. Isso aqui eu preciso mudar? Preciso. Eu consigo mudar? Sim? Não? Como? Quando? Né? Fazer aí esse mapinha de perguntas, what, when, how, where, how, why, e foco, sabe? Ser bem profissional, né? Porque senão a gente fica naquele buraco de autocrítica, de autoflagelamento e não consegue sair desse lugar. Não é isso que a gente quer, né? Aqui ele retoma só para poder, pode dar um pause para ler, mas esse pensamento já apareceu lá atrás, só para a gente entrar aqui nesse esquema temporal, do processo temporal de motivação que o Dorn came up with. Então, ele é, elaborou, né, ele criou esse processo, né, que a motivação segue, né? E aí leia com calma. Aqui tem a referência, mas você pode googlar, buscar mais informações se você quiser se aprofundar. E lá no módulo tem mais material do Dorn também para você ler, tá bom? No Extra Resources. Aqui eu vou passar sem demorar muito, você vai pausando. São atividades extra da plataforma de professores que a gente tem acesso, né? Os treinadores de professores têm acesso para preparação para o TKT. Então, são atividades que você faz de reflexão ou de responder mesmo. Aqui já tem as respostas e elas são adicionais. Então, isso aqui não tem no coursebook, no livro, e são extras, tá bom? Faça, corrija e compartilhe. Se quiser compartilhar algum pensamento, eu vou deixar sempre um fórum só para conversar sobre essa experiência das atividades de TKT, tá bom? Então, essa é o worksheet 1, worksheet 2, e aí você pausa para fazer aqui. A segunda parte da worksheet 2, que é um matching. Aqui as respostas. E esse aqui que chama-se sample task é porque ele é um sample mesmo, ele é um extrato do próprio exame. O exame é exatamente nesse formato. A maioria é de correspondência, né, que a gente chama de matching, e é, então aqui é uma experiência para você viver assim de como que é o exame. E aqui as respostas, tá bom? Obrigada por estarem comigo e entrem em contato para trocar qualquer ideia, qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada, até o próximo módulo.